Olá, eu sou Noemi Carneiro, você está no canal Amor à Palavra. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ler hoje e ver os primeiros 9 versículos. Diz assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. Paulo inicia essa carta com uma saudação aos irmãos daquela igreja. E é muito interessante a fala de Paulo. Ele diz que aos chamados para serem santos. Olha que bom quando o apóstolo Paulo fala desta forma, ele está relembrando a obra de Cristo na cruz do Calvário, e é essa obra que santifica o cristão aos olhos de Deus. Então, santos não são aqueles que são perfeitos, mas são aqueles que foram resgatados pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que lutam para no viver cotidiano, né? Lutar pela santificação. E nós sabemos que essa santificação, ela inclui pequenas mudanças diárias na nossa vida, nos nossos hábitos, para que o nome de Deus seja glorificado através de nós. E é por isso que Paulo convida agora os cristãos dessa igreja a se tornarem santos. Ele está convidando aqueles cristãos, e a palavra é para mim e para você, ainda que nós falamos ontem os problemas que aquela igreja enfrentava, os problemas que eu e você enfrentamos, muitas vezes nos levam a viver um pouco longe desse alvo e desse ideal. E aquela igreja, ela estava enfrentando problemas sérios. Então, é provável que em todo lugar, né, seja uma referência para nós esse ideal de Paulo, de que a igreja se santifique, de que eu e você entendamos que uma vez santificados aos olhos de Deus pelos méritos de Cristo, não pelos nossos méritos, procuremos ter uma vida de santidade, uma vida que agrade o coração de Deus, com muita reflexão, muito discernimento e muito desejo de ser melhor cada dia. E ele continua no verso 4 dizendo: olha, eu sempre dou graças a Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por ele em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento. Olha Paulo dizendo aqui que através da graça de Deus revelada na vida daquele povo, nas nossas vidas, nós fomos enriquecidos em tudo. Nós fomos enriquecidos pela palavra e nós fomos enriquecidos pelo conhecimento que a palavra de Deus nos dá. O verso 6 diz: porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Enriquecidos significa que aquele povo era espiritualmente pobre anteriormente, mas que agora se tornaram abundantemente prósperos, enriquecidos pela graça de Deus. Sem Cristo, nós somos pobres. Com Cristo, nós somos ricos espiritualmente falando. Verso 7 diz:
de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Olha que bonito, ele diz até que Jesus volte, os dons com os quais ele presenteou a igreja, nesse contexto aqui, dons espirituais, mais para frente ele vai falar disso nos capítulos seguintes. Então ele diz que esses dons que os cristãos passaram a ter dados pelo Espírito Santo de Deus, iria enriquecer e iria abençoar a igreja, porque quem estava dando, presenteando com esses dons, esses presentes de Deus na vida deles, precisavam entender a vontade de Deus. Os dons eram usados então para fazer a vontade de Deus. Você e eu somos presenteados diariamente com dons, com talentos, que são presentes de Deus para nós. Mas Deus quer que nós usemos esses dons, esses talentos para a glória dele. O verso 8 diz: Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus, nosso Senhor. Olha, uma vez que Deus é fiel à sua palavra, Paulo está convencendo aqui aquele povo de que eles se tornariam pessoas irrepreensíveis diante de Deus. Até aquele povo, passando por lutas e dificuldades. E ele mostra que essa irrepreensibilidade não se refere àquilo que eles faziam, mas que eles entendessem a sua posição diante de Deus. Ou seja, eles haviam sido justificados por Deus. Uma vez justificados, agora eles eram irrepreensíveis. Quando Deus olhava para aquele povo, quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim, ele vê através das nossas vidas o sangue de Jesus derramado, nos tornando justos. Por isso que ele diz: fiel é Deus, que esse Deus é que nos chamou à comunhão com o seu Filho Jesus. É interessante que muitas vezes, durante a nossa vida, nós passamos por momentos difíceis, onde a nossa comunhão com Deus, às vezes, parece ficar frágil, né? Parece que nós estamos perdendo a fé diante das nossas lutas, até diante das nossas incapacidades, diante dos desafios que são tão grandes diante de nós. Mas o verso 8, ele diz assim, que Deus os manterá firmes até o fim, de modo que vocês são irrepreensíveis no dia do Senhor. Olha, está dizendo o apóstolo Paulo aqui, ó, vocês fiquem firmes, mas quem vai manter vocês firmes até o fim, até Jesus voltar, não é a sua capacidade, mas é Deus. Ele sim vai fazer com que você, não importa o tamanho do desafio que você enfrente, a intensidade dos problemas que cercam você, não tem problema. Você vai, esse versículo tão bonito, ele mostra uma promessa de Deus maravilhosa. É Deus que vai manter você firme até o fim. Que você fique com essa palavra e que cada dia da sua vida você possa entender, olha, não tem mérito algum em mim, não tem mérito algum em você, não tem mérito algum no povo daquela igreja. Os méritos são unicamente de Cristo. Ele sim. Por isso que nós podemos descansar nessas promessas maravilhosas de Deus. Devemos confiar
inteiramente em Deus. Ele é fiel e Ele nos sustenta. E a promessa dele aqui é que Ele vai sustentar as nossas vidas até o fim. Belo início das palavras do apóstolo Paulo nesta carta, nessa introdução. Fique com esse versículo. Você será guardado, preservado pelo Senhor, mesmo em meio às suas lutas, até o fim. É Ele que cuida de você. Deus te abençoe.